Olá, queridos amigos, bom dia para quem já está chegando aqui para o nosso café com o Evangelho. Muito bom estarmos aqui nessa manhã. Olá, bom dia a todos, bom dia Sueli, bom dia queridos amigos. Nós vamos iniciar o nosso Café com Evangelho. O nosso convidado super especial já está aqui conosco. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. É uma alegria estarmos juntos, os amigos dos dois planos da vida que vêm compartilhar conosco nessa manhã. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das flores. Estamos no mês de setembro, o mês da primavera. O nosso convidado já está aqui e nós vamos dar apenas alguns segundinhos para iniciarmos o nosso café, o nosso bate-papo, de uma forma bem informal, bem afetuosa. E nós vamos aproveitar que ainda falta 1 minuto, vamos ler um trechinho do livro Deus Contigo. Abrir Morada de Luz. O livro Deus Contigo é pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Morada de Luz. As tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal. Enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum.
Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmo. O Cristo, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Muito lindo. Repetindo, o Cristo habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Queridos amigos, bom dia a todos, bom dia Sueli, bom dia Regina, bom dia Dona Adélia, Arnaldo, Eudócia, Laudinaura, todos os queridos amigos, Janete, Laudinaura também compartilhando com Sandra, com a Menaíde, com Everton, Evaldo Júnior, Lívia. Muito bom estarmos aqui, sexta-feira, 11 de setembro, encerrando a nossa semana com esse convidado muito especial, e nós vamos falar com relação a ele, porque o tempo passa rápido. Então vamos ao nosso convidado. Nós começamos segunda-feira falando de Alexander Nikolaevich Aksakov. Aksakov nasceu em Repióvka, uma vila de Penza, no sudoeste de Moscou, na Rússia, em 27 de maio de 1832. Só para que a gente possa recordar o que nós estávamos comentando sobre ele, mas aproveito para dizer que o Roberto hoje não está aqui conosco fisicamente, mas mandou um abraço muito carinhoso para todos que nos acompanham sempre nas nossas manhãs. Ontem nós estávamos falando que quando Aksakov estava com 60 anos, em 1892, ele fez parte da comissão de cientistas reunidas em Milão, na Itália, para fazer pesquisas, experiências com aqueles médios. Ali eles trouxeram muitos médios famosos, e com esse objetivo de compreender aqueles fenômenos que ali aconteciam e que ainda não eram tão conhecidos nem esclarecidos. E falamos, inclusive, que a Eusápia Paladino foi uma médium que contribuiu muito nas pesquisas para que o Aksakov pudesse lançar a sua obra mais importante, que foi Animismo e Espiritismo. Mas voltando à comissão, o objetivo da comissão era o quê? Atestar a veracidade dos fenômenos que eram observados na obscuridade. Porque eles ficavam, fenômenos, porque eram no ambiente escuro. Então eles queriam, através das observações, conseguir atestar se aquilo era verdadeiro ou não. Aqueles fenômenos, porque eles precisavam acontecer na penumbra, em função do ectoplasma que era doado. Falamos de César Lombroso, que César Lombroso, inclusive, escreveu uma carta se justificando, pedindo até desculpas por ele não ter conseguido compreender, mas ele, inclusive, ele confessa ali naquela carta, publicamente, que estava envergonhado, César Lombroso, italiano, e desgostoso por ter sido tão feroz no combate aos fatos espíritas. Mas ele diz que, embora os fatos existissem, ele ainda não conseguia compreender como que se dava aqueles fatos. Mas vamos voltar à comissão. Ontem nós começamos a falar dos participantes dessa comissão. Logicamente, o Alexander Aksakov tinha que fazer parte, que era doutor em filosofia, docente, professor da Academia de Leipzig, diretor do jornal Estudos Psíquicos, conselheiro do imperador da Rússia,
Outro também cientista italiano que fez parte dessa comissão foi um cientista chamado Angelo Broferio. Angelo Broferio, ele era um professor de filosofia em Milão e que ele aceitou aquelas manifestações espíritas após ele presenciar, após as experiências com a Eusápia Paladino. Ali ele falou, não tem como ter dúvidas, não tem como contestar. Charles Richer também fez parte dessa comissão. Charles Richer, que talvez a gente também fale sobre ele, porque contribuiu muito com as suas pesquisas. Charles Richer, ele foi médico, fisiologista francês. O Aksakov russo, o Angelo Broferio italiano, Charles Richer francês, logicamente que todos sabiam falar vários idiomas para poderem se compreender. Charles Richer era doutor, professor adjunto da Faculdade de Medicina de Paris. Ele exercia vários cargos importantes em Paris, na França. Outro também de grande importância, que foi o Césare Lombroso. Césare Lombroso era doutor, antropólogo, notável criminalista, deixou livros escritos na área do direito. Outro também muito conceituado era Ermacora, professor de física em Pádua, na Itália, professor de física em Milão. Ele se dividia entre as duas cidades. Em uma, ele dava aula de física, tanto em Pádua quanto em Milão. Giovanni Schiaparelli, que era diretor do Observatório Astronômico de Milão. Então, nós vamos vendo que eram só cientistas, pessoas conceituadas, fazendo parte dessa comissão. Giuseppe Gerosa, professor de física também, Hércules Schiaia, doutor, cientista italiano. E o Hércules Schiaia, ele tem uma importância muito grande, que foi quem introduziu o espiritismo em Nápoles. Ele que levou o espiritismo para a cidade de Nápoles, na Itália. E o Hércules Schiaia, ele desencarna no dia em que corrigiu a última palavra do livro que ele estava escrevendo, O Espiritismo. Ele encerrou a inscrição da obra e ele desencarna. Teve outro também muito importante nessa comissão, que foi o Duprel, um barão. Olha, a nobreza também presente na comissão. Duprel, Barão Carlos Duprel. Foi filósofo, pesquisador psíquico. Ele era natural da Baviera, na Alemanha. Ele nasceu em 3 de abril de 1839, era um pouco mais jovem do que o Aksakov. Aksakov nasceu em 32, ele nasceu em 39, 7 anos mais jovem. E desencarna em 4 de agosto de 1899 no Tirol. E foi interessante que o Barão Carlos Duprel, ele acaba se tornando um convicto, um grande defensor do espiritismo, porque é aquela coisa, às vezes, quanto mais se critica, mais as pessoas negam, aí que desperta o interesse dos outros de conhecerem. E o Barão Duprel, Barão Carlos Duprel, aquela polêmica que nós comentamos entre o Alexandre Aksakov, que Alexandre Aksakov também era conde, o conde Alexandre Aksakov e o Dr. Hartmann, em função daquela obra que foi editada, né? O Dr. Hartmann contestou aqueles fenômenos, o Alexandre Aksakov publica a primeira edição em alemão
daquela obra Animismo e Espiritismo, refutando a obra do Dr. Hartmann, que nós já comentamos, e a obra do Dr. Hartmann, que era titulada A Hipótese dos Espíritos e Seus Fantasmas. Aí o que acontece? Desperta o interesse do Duprel, e o Duprel se torna um defensor do Espiritismo. O Duprel, que era um barão, filósofo, pesquisador, ele faz parte também dessa comissão. E o Arthur Conan Doyle, que não fez parte da comissão, mas só para a gente compreender, o Arthur Conan Doyle, que eu acredito que todos lembrem, né, do Arthur Conan Doyle, que foi aquele grande escritor, escreveu sobre Sherlock Holmes, inclusive tem vídeos no filmes, seriados, contando a história de Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, que é um livro muito interessante de ser lido, ele comenta no livro História do Espiritismo que foram realizadas nessa comissão 16 sessões. Eles realizaram 16 sessões de pesquisas ali aprofundadas, científicas, para poder chegar a uma conclusão. Mas o que nós podemos concluir dessa comissão? E concluir, porque quando às vezes nós espíritas nos sentimos um pouco em dúvida, constrangidos, sem saber se o Espiritismo é uma religião, se o Espiritismo tem fundamentos sérios, da onde que surgiram os primeiros estudiosos do Espiritismo, porque nós sabemos, inclusive aqui no Brasil, que é o país onde tem o maior número de espíritas do mundo, que segundo dados do IBGE, dentro do movimento espírita é onde justamente se encontra o maior número de pessoas com maior nível intelectual, o maior nível de escolaridade. Mas nós percebemos o quê? Desde das primeiras horas do surgimento do Espiritismo, aqueles homens que participavam eram pessoas proeminentes, pessoas de conhecimento, respeitadas na sociedade e que ali estavam com um objetivo sério. O que podemos então concluir? Eram todos homens de alto saber, de posição destacada na sociedade, de cargos importantes, intelectuais, filósofos, nobres, como o próprio Aksakoff tinha o título de conde, mas eles estavam empenhados em trazer a terceira revelação de forma séria, que todos pudessem compreender. Mas como nós vimos, aquela polêmica toda entre o Alexandre Aksakoff e o Dr. Hartmann, que provoca essa primeira edição alemã da obra de Aksakoff, Animismo e Espiritismo. E essa obra, que é uma obra assim, muito importante também, inclusive ela foi traduzida para o português, mas ela foi, logo no início, ela foi traduzida do russo para o alemão. Isso em 1890. Depois ela foi traduzida também do russo para o francês, por Berthold Sandor. Depois ela foi também traduzida para diversos idiomas, entre os quais o castelhano, o inglês, o português, o italiano. No Brasil, a Federação Espírita Brasileira é que tem os direitos dessa tradução e que edita e que editou esse livro sob o título Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakoff. Então vale a pena quem gostar de aprofundar um pouco mais nas pesquisas, de ler essa obra.
nessa obra, Aksakov ele traz os fenômenos mediúnicos e eles são estudados assim de uma forma crítica, especialmente em relação, que nós já tínhamos falado sobre isso, mas só para relembrar, sobre as hipóteses da força nervosa, da alucinação, do inconsciente. Nós vemos que essa obra já tem cento e lá vai, mas é uma obra ainda que precisa ser estudada, porque tem muita coisa ali para nós espíritas podermos compreender. E na Revista Espírita, lembrando que Allan Kardec, ele escreveu a Revista Espírita de 1858 a 1869, março de 69, quando ele desencarna. Mas a Revista Espírita continua, e seus apoiadores, seguidores, continuam publicando a revista. E na Revista Espírita de outubro de 1895, já tinha 26 anos, né, que Allan Kardec havia desencarnado, é isso? Acho que é. Ali na Revista Espírita vem se referindo a essa obra do Aksakov. Então, o que eles colocam ali na revista? É incontestavelmente a obra mais importante e mais completa que jamais foi escrita sobre o Espiritismo, no ponto de vista científico e filosófico. Então é uma obra assim, de peso, é de peso em todos os sentidos, porque ela tem mais de 800 páginas, uma obra de peso. Mas o próprio Aksakov, fazendo o prefácio da sua obra, ele vem dizendo que não pude fazer outra coisa mais do que afirmar publicamente o que vi, ouvi e senti. Ele disse, se eu vi, se eu ouvi, se eu senti, eu não posso me isentar de falar sobre isso, da mesma forma que Allan Kardec, quando começou a ver toda aquela realidade extrafísica, ele disse, eu não posso ficar quieto, né? Não posso ser omisso. Então, Aksakov disse, não pude fazer outra coisa mais do que afirmar publicamente, tem isso, o que vi, ouvi e senti. E quando centenas, milhares de pessoas afirmam a mesma coisa, quanto ao gênero do fenômeno, apesar da variedade infinita das particularidades, e aí a gente lendo o livro dos médiuns, a gente compreende bem isso, porque é uma variedade de mediunidades, de particularidades, aí Aksakov diz, apesar da variedade infinita das particularidades, a fé no tipo de fenômeno se impõe. Não posso, pois, lamentar ter consagrado toda a minha vida à aquisição desse objetivo. Ele diz, eu tenho fé, eu tenho certeza, porque a fé é isso, é certeza, é confiança. E eu não lamento ter dedicado toda a minha vida a essa aquisição, a esse objetivo, a essas pesquisas, se bem que por caminhos impopulares e ilusórios. Tem isso, caminhos, ele não era, muitas das vezes, entendido, compreendido. Caminhos impopulares e ilusórios, mas que sei, são mais infalíveis do que essa ciência. E se conseguir, de minha parte, trazer, ainda que só uma pedra, à ereção do templo do Espírito, que a humanidade, fiel à voz interior, edifica, através dos séculos, com tanto labor, com tanto trabalho, será para mim a única e mais alta recompensa a que posso aspirar. Muito lindo. A convicção que ele tinha, e ele disse, eu me sinto realizado, porque fiz o que eu sabia que eu deveria fazer. São espíritos que às vezes vêm com essa missão e depois já vão para outras esferas, às vezes nem reencarnam, mas aqui na Terra, vêm para contribuir com a obra do Pai. Mas, voltando um pouco,
a essa réplica aí do Dr. von Hartmann, em função da primeira edição alemã da obra Animismo e Espiritismo, o Hartmann escreve, o Aksakov contesta com a sua obra Animismo e Espiritismo, o Hartmann faz uma réplica que é publicada em 1890, ou melhor, em 1891, porque quando publica em alemão o Animismo e o Espiritismo, em 1890, o Hartmann faz uma réplica, Dr. von Hartmann, e que publica em 1891, com o título em português, A Hipótese dos Espíritos, o Espiritismo e seus Fantasmas. E aí, quem é que vai fazer a tréplica? É o Caos do Prel, é o Barão, porque em 1891, o Caos do Prel, considerado um sábio, ele se encarregou de responder aquela réplica do Cartman, porque é dada já a impossibilidade do Aksakov responder, porque o estado de saúde do Aksakov, em 1891, já oferecia cuidados, então ele já não tem condições de responder a fazer a tréplica ali do Hartmann. Mas vamos ver aqui ele está dizendo que a internet está ruim hoje. Será que é a sua, Sueli, ou será que é a minha? Mas mandando um abraço aqui para a Cidália, um abraço também aqui para a Arnaldo. A Arnaldo está dizendo que lá está caindo uma chuvinha abençoada. Arnaldo, aqui também está precisando, porque já tem um tempo que não chove, o nível da água já está baixando e está ficando muito seco, vai ficando. Inclusive estava um alerta laranja ontem dizendo que o clima aqui na região estava um clima de deserto. Então, os cuidados que nós precisávamos ter agora durante esses próximos dias, porque está um clima desértico, imagina. Mas, voltando então ao nosso Aksakov. Aksakov, ele escreve vários livros, ele escreveu um que se chamava Um Caso de Desmaterialização Parcial do Corpo do Médium. Olha só, um caso de desmaterialização parcial do corpo do médium. Esse livro, ele também foi editado pela Federação Espírita Brasileira, por João Lourenço de Moura, editado pela FEB. E ali fala também de histórias das aparições do espírito de Kate King. E ele fala nessa obra sobre os fenômenos de materialização. E é um livro assim, muito interessante, muito importante também. Mas ele deixou várias obras publicadas e que nós nem vamos assim comentar muito, porque deixar um pouquinho gostinho para vocês buscarem as obras de Aksakov. Aqueles que gostam de uma leitura mais científica, é o caminho assim para quem gosta desse lado mais da ciência, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, quem gosta mais do lado científico, é a oportunidade de poder aprender um pouco mais. Mas como todos nós estamos aqui de passagem e temos a nossa data de chegada e temos a nossa data de partida. Não sabemos, estamos assim numa viagem que pode ser uma viagem mais curta, uma viagem mais longa, mas o dia também do retorno à verdadeira vida
do Alexander Aksakov, chega, a saúde já não estava muito boa, e em 4 de janeiro de 1903, 4 de janeiro de 1903, ele desencarna. Em São Petersburgo, na época, era chamado Leningrado, no período do domínio comunista na Rússia, e atual São Petersburgo, no dia 4 de janeiro de 1903. Eu não fiz aqui eu sempre gosto de saber as datas e eu esqueci de ver com quantos anos ele estava quando desencarna. Ele estava... não, deixa eu ver aqui. Quem é bom de fazer contas, deixa eu ver. Estava com 71 anos, salvo engano. Ele ou ia completar, porque ele nasceu em maio, e ele desencarna em janeiro, eu acho que ele ia completar 71 anos quando ele retorna à pátria espiritual. Nosso querido convidado dessa semana se despede, já deixando saudade nos nossos corações por tanto aprendizado que ele nos trouxe, que ele nos legou. Mas nós vamos nos despedindo. Hoje é sexta-feira, hoje não temos nenhuma atividade à noite, como eu sempre digo, sexta-feira é dia de happy hour, nem que seja virtual, nem que seja à distância, que é o novo normal, muitas pessoas estão fazendo isso, cada um em suas casas se reúne e fazem uma festa, é uma proposta. Mas amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta com a evangelização para a família, a evangelização para a criança. Domingo, o nosso Evangelho no Lar, também às 10 horas. Foi um prazer muito grande estarmos aqui juntos nesta manhã, enviando mais uma vez um abraço do Roberto, que hoje não pôde estar aqui presente, mas estamos assim sintonizados por essa grande rede, por esse fio de energia, de amor, de esperança, de fraternidade, e convidamos a todos. Entrem nos nossos canais do YouTube, do Telegram, se inscrevam, compartilhem, deem um joinha, façam comentários, isso é muito importante. Vamos espalhar essa luz em outros corações que agora precisam. São exemplos de vida que servem para nós. Se ele pode, eu também posso. Se ele teve tanta garra, tanta força, tanto desejo, eu também posso. Muitos de nós achamos que só outra é que pode. Todos nós fomos criados da mesma forma. Simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. Cabe a cada um de nós construirmos a nossa estrada, construirmos uma estrada bem florida, bem perfumada, e à medida que os outros forem passando pelaquela estrada, e também recebendo todo aquele perfume das flores que ali nós deixamos, lançados ali, se desenvolvendo. Um beijo, paz a todos, uma ótima sexta-feira para todos vocês.